Olá, sejam bem-vindos aqui novamente ao Química.Learning. Continuando a nossa sequência de revisões para o Enem, né? E também servem para os vestibulares. Você, professor, pode fazer uma temática muito bacana e diferente hoje para revisar funções inorgânicas dentro da estufa de professora Pamela Sprout. É muito divertido. Vocês já ouviram falar em jardim sensorial? Não precisa ser nada sofisticado. Vocês podem pegar ervas aromáticas, erva cidreira, hortelã, pode pegar tomilho, alecrim, manjericão, coisas fáceis de se encontrar em qualquer, vende até em supermercado, na seção de plantinhas, né, desses supermercados maiores, e em qualquer casa de plantas. Esses são facilmente de encontrar, nem precisa. Pode levar no vasinho pequenininho mesmo que você compra na loja aí. Fica super bacana. Por que isso? Além do aluno ter esse contato com a planta e a interação com os odores, né, com a textura das folhas, aprender um pouco mais sobre os tipos de planta também. Você, professor, pode introduzir sobre a fotossíntese, que tem CO2, que é um óxido, né, o dióxido de carbono, ver reações químicas que envolvem as plantas aí a nível nutricional de fotossíntese, ou outra reação a química que acontece aí que envolve as plantas, né? Ou os adubos fertilizantes, nutrientes utilizados aí para sua nutrição. Você pode abordar os óxidos, ácidos, bases ou sais que são empregados. Nós sabemos que na agricultura nós temos muito fertilizante que é fabricado a partir de óxidos e principalmente de sais, né? De sais ácidos ou sais básicos. Então dá para a gente abordar bastante. Então eu tentei pegar um pouquinho de cada função inorgânica e fazer essa correlação das plantas para a gente poder fazer essa trilha sensorial, né? E simular como se nós estivéssemos dentro das estufas de Hogwarts, na aula de herbologia. Preparados aí? Então, let's go! Vamos lá. A gente pode iniciar com os ácidos, né? E aí, quando você fizer, eu sugiro fazer o caminho sensorial, colocar uma plaquinha com o nome de cada planta e fazer um papel plastificado ali, com papel contact, algo semelhante, explicando, né, as funções inorgânicas que contém na planta ou nos nutrientes daquela planta ou no adubo ou em alguma reação química aí, tipo a fotossíntese, né? Então, os ácidos, por que eles são importantes em uma estufa? Porque quando o meio está ácido demais, né, ali o solo, ou a água, ou o fertilizante que for empregado aí nessa planta, esse pH mais ácido, ele pode deixar as folhas das plantas mais amareladas e eles também impedem a absorção de ferro e nitrogênio que venham estar presentes em adubos aí que você coloque. E o ferro e o nitrogênio são essenciais para o desenvolvimento da planta, né? Para o crescimento dela aí. Então, é importante se corrigir o pH, e um pH muito ácido no meio pode colaborar para isso. E como que o meio fica ácido ali onde está a planta, né? A água, porque a água ela é levemente ácida, dependendo da região que a água vem, nós temos águas mais alcalinas, águas mais ácidas, né? Tudo depende do solo onde a jazida de água estava em contato ali, que caracteriza essa acidez ou essa alcalinidade, né? Lembrando que isso não interfere em termos de saúde nem nada, né? É apenas uma característica físico-química, ok? Então, isso pode vir de fertilizante que se coloca inadequadamente. Se esse fertilizante for feito a partir de sais ácidos, né? Ele pode ter essa característica aí de desequilibrar o pH. Então, é preciso fazer a medição do pH aí do meio do solo, né, da água onde for tratada essa planta e equilibrar aí com os produtos adequados aí que se usa para uma planta, né? A fórmula geral dos ácidos sempre vai ser o íon H+, que vai ser o cátion. Por quê? A característica dos ácidos é que em água o ácido vai ionizar, ele vai liberar sempre o ânion, o cátion H+, ok?
ok? Então, o cátion H+, ali, que é a característica do ácido. Para identificar essa função inorgânica, basta ver, se tiver H+ como cátion ligado a um ânion, e ele ionizar em água, ou seja, liberar esse íon H+, então trata-se de um ácido. Eu coloquei uma fórmula geral H+, X-, aí tá vendo? Se a gente fizer aquela regra do cruzamento, né, que até a gente brinca, fala que tá benzendo, né, a carga do cátion vai ali multiplicando em cruz, vai ser igual aquele Y que tá lá no subscrito do X, né, do ânion. Então, sempre vai ser um, né? Porque sempre é mais um o H+, né? E o X- ali, o menos é a carga do ânion, multiplicando em cruz, que vocês vão encontrar aquele X ali sobrescrito no hidrogênio, significa o quê? Que se for -1, vai ter uma espécie de hidrogênio. Se for -2, esse X vai valer 2. Se for -3, esse X vai valer 3 e assim sucessivamente. Ok? Coloquei como exemplos ali os ácidos mais comuns, HCl, que é o famoso ácido clorídrico, né, presente no nosso estômago, ácido sulfúrico, um dos ácidos mais utilizados mundialmente em escala industrial, né, o típico ácido de bateria, por exemplo, né, ele é usado em N processos industriais, é um ácido muito desidratante, que usa para fazer aquele experimento do açúcar refinado com o ácido sulfúrico, né? Que ele desidrata, retira toda a água da molécula do açúcar, da sacarose, e aí só sobra os carbonos, né? Forma aquele vão de hidrogênio, de carbono, né? Aquela massa preta de carbono, você vê subindo assim, né? E é uma experiência que tem que ser feita em ambiente controlado, que ela libera vapores ali tóxicos, né? Então tem que tomar cuidado para fazer ela. E por fim, o ácido fosfórico, H3PO4, que é o ácido utilizado nos refrigerantes aí de cola, né? Isso que dá aquele caráter mais ácido para os refrigerantes à base de cola, famoso por causa disso também, tá? Mas muito utilizado também o ácido fosfórico. Nomenclaturas, vocês lembram que quando for hidrácidos, que são ácidos que não têm átomo de oxigênio em sua estrutura, ok? Então, hidrácidos não têm átomo de oxigênio no ânion, ok? Então, os hidrácidos é fácil. Você vai olhar, por exemplo, HCl, né? O ânion que está ligado com o hidrogênio é o ânion cloreto, não é? É só trocar o final do nome do ânion, que é eto, cloreto, né? Tira o eto e troca por hídrico. Ácido clorídrico, ok? Por exemplo, HI, que seria iodeto ligado ao hidrogênio, né? O íon H+. Então, iodeto, tira o eto, fica iodídrico, né? Iodídrico, nossa, enrolei para falar agora. Desculpem. Então, é só colocar o nome ácido mais o nome do ânion, tirar o final do ânion ali que termina em eto, né? E trocar por hídrico, tudo bem? Se for um oxiácido, que são ácidos que contêm átomo de oxigênio na estrutura do ânion, ok? Naquele ânion que está ligado lá com o íon H+, vai ter oxigênio na estrutura do ânion. Então, são os oxiácidos. Aí tem a tabelinha, né? Lembra da frase? Formoso mosquito no bico do pato, né? Por exemplo, aqui, ácido sulfúrico, H2SO4. O nome não termina sulfúrico, termina em ico, não é? O nome desse ânion que tá ligado com H+ aqui é sulfato, não é? Que é o SO4 2-. Quando terminar em ato o nome do ânion, a gente troca por ico. Então, fica sulfúrico, ok? Então, o ânion terminou em ato, troca por ico, para dar o nome do ácido, né? E aqui, ácido fosfórico, né? Mesma coisa, ânion fosfato, que está ligado ao hidrogênio aí, ao íon H+. Então, se o ânion é fosfato, o nome do ácido é ácido fosfórico. Tira o ato, troca por ico, né? Então, formoso mosquito. Então, se o ânion terminar em ito, nitrito, por exemplo,
fica nitroso, né? Ácido nitroso, que é o HNO2, tudo bem? Se o nome do ânion ligado ao íon H+, terminar em ito, troca o nome do ácido no final por oso. Então, é ácido mais o começo do nome do ânion, né? E o final que você troca ali por ico ou oso. Se for ato, troca por ico. Se for ito, troca por oso, tudo bem? Beleza? Vamos lá para as bases agora. Por que elas são importantes na nossa estufa, né? Esse pH alcalino, meio mais básico, né? Faz com que os micronutrientes, eles fiquem com a sua indisponibilidade em risco. Eles não ficam totalmente disponíveis para a planta, o que causa um mau desenvolvimento e também deixa a planta mais suscetível a pragas, a doenças aí associadas à planta, né? Então, a gente, de novo, tem que controlar o meio, nem muito básico, nem muito ácido, né? Tudo depende da espécie da planta também. Algumas se desenvolvem mais em alguns pHs, mas o ideal é que se busque o equilíbrio, né? Nem muito ácido, nem muito básico, ok? Por isso que é importante saber aí dos ácidos e bases na nossa estufa. E também porque os fertilizantes que vocês podem estar utilizando pode ser um sal de origem básica. E isso pode deixar o meio mais alcalino, o pH mais alto, né? E interferir aí no crescimento da planta ou deixando ela suscetível aí a alguma doença, tá? Comum naquela espécie ou comum às plantas, ok? A fórmula geral das bases vai ser um cátion X mais ali que eu coloquei, sempre ligados ao ânion hidroxila, o íon OH-, ok? O OH- sempre vai ter carga -1, tá? E as bases, elas dissociam em água. Quem ioniza são somente os ácidos, ok? Ionizar significa liberar o íon H+. As bases, elas dissociam em água. Então, elas liberam o cátion, que seria o representado por X+, ali na minha fórmula geral, e o ânion, que obrigatoriamente para uma base vai ser o íon hidroxilo OH-. Tudo bem? Então, exemplos aí, NaOH, que é a base mais conhecida que tem, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, que é um antiácido muito usado aí também, né? Para acidez estomacal e tudo mais, para controle dessa acidez, né? Como que eu dou nome para a base? Dar nome para a base é muito fácil, né? Sempre você vai começar com hidróxido, por causa do íon OH-, né? Então, hidróxido, a partícula D, hidróxido de e o nome do cátion que está ligado ao ânion hidroxila. Fácil. Então, NaOH, hidróxido de sódio. CaOH2, hidróxido de cálcio. AlOH3, hidróxido de alumínio. Tudo bem? Vamos lá para a nossa terceira e penúltima função inorgânica, que são os óxidos. Elementos muito importantes presentes aí na nossa atmosfera, né? Que tem interferência nos efeitos estufa, no efeito estufa, em outros efeitos aí ligados aí ao nosso meio ambiente, né? E por que eles são importantes dentro da estufa de Pomona Sprout? Porque o óxido de cálcio, por exemplo, ele diminui a acidez do solo, ou seja, ele é um ótimo nutriente para ser utilizado para corrigir pH quando o pH está muito ácido. Ele é vendido sob a forma de fertilizantes, inclusive, para essa finalidade, ok? E as plantas, todas, né, realizam o processo da fotossíntese, gente. Que o processo da fotossíntese é que através da luz solar, da radiação solar, né, elas consomem o CO2 do meio, produzindo oxigênio, né? Um dos produtos será o gás oxigênio, né? Então, elas são muito importantes, elas removem o CO2 do meio, que é um óxido, um dos óxidos mais famosos que tem aí, que é o dióxido de carbono, né? CO2, tá? Os óxidos, eles vão ter como característica o íon oxigênio ali, né? O ânion, né? Ligado a outro elemento químico que vai ser menos eletronegativo do que ele. Ou seja, em um óxido, o oxigênio obrigatoriamente vai ser a espécie mais eletronegativa, ok?
Quando esse oxigênio estiver ligado a outro elemento químico que seja menos eletronegativo, e esse elemento for um metal, a gente vai chamar esse óxido de óxido iônico. Se ele for um ametal, ele vai ser classificado como óxido molecular. Para dar nome para os óxidos, tanto o óxido iônico quanto o óxido molecular, é simples. Vocês vão começar pelo prefixo óxido, por causa do oxigênio, certo? Óxido de, e aí você coloca o nome do cátion ou do ânion que está ligado a esse oxigênio. Mas atenção que nos óxidos a gente precisa especificar o número de oxigênios e o número da outra espécie que está ligada com ele, né? Então, se for um oxigênio só, você escreve óxido ou monóxido. Mono vem de um só, né? Se for 2 oxigênios, dióxido, que é o CO2, né? Dióxido de carbono. Como o carbono tem um só, coloca só de carbono, ok? 3 oxigênios, como é só 3 que tá aqui no slide, trióxido, porque são 3 oxigênios, trióxido de enxofre. Só de enxofre porque tem um só. E assim como a gente coloca o número de espécies de oxigênio que tem, a quantidade, nós temos que identificar a quantidade do cátion ou ânion que esteja ligado a esse oxigênio, ok? Então, por exemplo, N2O4, 4 oxigênios tetra, tetróxido de dinitrogênio, porque é N2O4, tudo bem? N2O, óxido ou monóxido de dinitrogênio. Tudo bem, gente? Né? Só tem que numerar as espécies aí nesse caso. E por fim, e não menos importante, os sais, que são muito utilizados, né, no nosso cotidiano. E na estufa ele é extremamente importante porque eles corrigem a acidez do solo, eles ajudam a corrigir essa questão do pH e eles são base para a formulação aí, para a produção de muitos fertilizantes, de muitos adubos, né? Que ajudam no crescimento aí, desenvolvimento saudável da planta, ok? Por exemplo, o carbonato de cálcio, CaCO3, ele corrige essa acidez do solo. O nitrato de potássio e nitrato de sódio, eles são base para a produção de fertilizantes aí que ajudam no crescimento e desenvolvimento da planta, deixando ela menos suscetível a doenças e fornecendo os nutrientes necessários aí, por exemplo, né, como potássio, nitrogênio aí para a planta, ok? Então, a característica do sal vai ser um íon, 2 íons, né? Um cátion, perdão. Um cátion que seja diferente de H+. Por que diferente de H+? Que se for H+, ele vai ser ácido, tudo bem? Então, é um cátion, um íon positivo diferente de H+, ligado a um ânion, né? Ou um íon negativo que seja diferente de OH-. Por que ele tem que ser diferente de OH-? Porque hidroxilo OH- é característica da função inorgânica base, ok? Então, quando você tem um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, ao mesmo tempo, atendendo essas duas condições ligadas entre si, trata-se de um sal, tudo bem? Para dar nome para o sal, é simples. Você vai dar primeiro o nome do ânion e depois o nome do cátion, com o prefixo D no meio. Então, por exemplo, NaCl, o sal mais famoso e mais utilizado por nós aí no cotidiano, né? Ânion cloreto, que o ânion sempre vem escrito na fórmula à direita. Primeiro o cátion, depois o ânion. Para dar o nome ao contrário. Primeiro o ânion, depois o cátion, ok? Então, o ânion ali na fórmula fica à direita, né? Então, ânion cloreto, cátion sódio. Então, cloreto de sódio. Olha aqui, ó, CaSO4. Ânion sulfato, cátion cálcio. Sulfato de cálcio. Não esqueçam de colocar a junção D no meio ali, tá? Do nome do ânion e do cátion. Olha ali embaixo, Na2CO3. Ânion carbonato, cátion sódio. Carbonato de sódio. Tudo bem, people?
Era isso, então, né, de teoria. E para vocês elaborarem essa aula, monte as estações, né? Você pode fazer a trilha sensorial, você pode fazer um caminho único e os alunos vão passando, analisa, ou você pode montar mais de uma trilha sensorial com as mesmas plantas dos outros grupos ou com plantas diferentes, né? Se você quiser fazer uma diversificação aí fica a seu critério, tá? Os dois métodos dão super certo. E você, com diferentes plantas, esse que é o lance, né? Porque aí você pode falar da nutrição, do tipo de fertilizante, de reações químicas que envolvam a planta, da própria composição química daquela planta, que pode ter ácido, base, um sal ou um óxido, ok? E isso é o que eu tô falando agora, vocês vão descrever as principais funções inorgânicas presentes ou nessa planta, ou nos nutrientes, fertilizantes e adubos que você usa essa planta, e no solo ali, no local onde ela está plantada, né? E sempre, gente, fala sobre a importância desses compostos inorgânicos para as plantas, tanto para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, no processo de fabricação dos fertilizantes e adubos, né? Foca nas características químicas, em como identificar essas funções inorgânicas, regras de nomenclatura, né? Tudo muito sutil. E peçam para os alunos levarem fichas, pode ser o caderno, né, de anotações deles mesmo. Eu sugiro que com seus alunos vocês falem para eles terem um caderno para fazer essas aulas mais lúdicas, né, para eles terem anotações e poder guardar e revisar depois, né. Até serve como instrumento para você, professor, avaliar o progresso deles também. Então, peçam para eles anotarem. E ao invés de você fornecer, olha, isso aqui é um óxido, isso aqui é um cássio, não, deixa a fórmula do composto lá e peçam para eles identificar ou o nome por extenso, pede para escrever a fórmula, né? Ou você pode fornecer tanto o nome quanto a fórmula e pedir para classificar como ácido, base, sal ou óxido e pedir para eles justificarem o porquê dessa escolha. Por que eles classificaram essa função inorgânica como ácido, ou como base, ou como sal, ou como óxido? Né? Porque é um exercício interessante que eles têm que recorrer ao conhecimento prévio que eles tiveram dessa matéria já, né? Porque, lembrando, essa é uma aula de revisão, tá? E aí eles vão rememorar, né? Eles vão relembrar esses conceitos. E muitas vezes os alunos apresentam uma lacuna aí no processo de aprendizagem do conteúdo e interagindo com os colegas, fazendo essa chuva de ideias, trocando informações, eles conseguem entender alguns conceitos que não ficaram claros anteriormente. Né? Então, por quê? Porque eles estão conversando e discutindo essas ideias baseado no conhecimento prévio que eles têm entre si. Então, muitas vezes serve para amadurecer aquele conhecimento ou até para preencher uma lacuna nesse processo de aprendizagem. Então, por isso, além de ter a movimentação, a troca de ideias, né, sair do tradicional, da energia boa que traz para a sala, é uma aula com aprendizagem significativa muito alta, né? Com um ganho muito grande de aprendizagem significativa. Porque, além de revisar, deles terem que relembrar, isso pode até preencher alguma lacuna no processo de conhecimento. E agora, surprise! E um bônus para você que chegou até aqui comigo! Muito obrigada por estar aqui com a gente no canal, né? Vamos agitar esse YouTube aqui. Então, vamos lá fazer o seguinte... Deixa o seu arroba do Instagram ou o nome do seu canal aqui nos comentários do vídeo. Siga a gente ali, o arroba química.learner no Instagram e se inscreve aqui no canal do química.learner também. E eu vou mandar para vocês um mapa mental e um plano de aula dessa aula de revisão. Olha que bacana, hein? Tá prontinho. É só deixar o seu arroba aqui no Instagram, né, deixar o seu arroba aqui no Instagram, não, no YouTube, né, estamos em outro canal, sorry, deixa o seu arroba do Instagram aqui no YouTube, escreve aqui nos comentários, ó, deixa ali embaixo, que a tia Thaís vai olhar e mandar esses 2 presentes para vocês, que eu fiz com muito carinho e eu espero que vocês usem aí em suas aulas, professores, e que os seus alunos fiquem muito felizes e aprendam muito com essa prática. Beleza? Então, ó, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para quando eu postar vídeo novo. Corre lá na nossa página do Instagram que tem um post falando sobre essa dinâmica também para corroborar essa aula aqui que eu dei. E deixa aí o seu arroba lá nos comentários que eu vou mandar o brinde para vocês, ok?
Um beijo, obrigada por terem me ouvido aqui por quase 25 minutos e boa aula para vocês. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem, estou à disposição. Bye, bye.